indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Como é bom esperar no Senhor. Como é bom esperar no Senhor. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez estamos aqui porque queremos nos conectar com a nossa essência, porque queremos nos encontrar com o nosso Criador. E com essa certeza de que nós já estamos conectadas, que nós queremos trazer presente as nossas intenções. Vamos rezar hoje pelo Miguel Barros, pela Ana Gabriela, Maria Rita, Pedro Miguel, pelo Arthur, Maria Josefina Castro, Pamela Eduarda. Rezemos também pela Iranilde, Francisca Dailma, Júnior Carlos, Cirlândia, Liene Santana, pela família Nogueira, Cristina e Jorge e toda a família, Hugo Costa, Esté Costa, Regiane Mesquita, Joana Almeida, Dona Joana Almeida de Jesus, e pela recuperação da saúde de Ritinha Castro. Vamos também rezar por todas as pessoas que nesse momento se encontram doentes, com problemas de saúde e outros problemas. Queremos trazer presente também todos os casais, sobretudo aqueles que estão passando por momento difícil. Queremos também trazer presente e rezar pelos nossos idosos e idosas, pelos cuidadores e cuidadoras, e rezar pela paz em nosso país e no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje está em João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte, e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Então ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu. Não tenham medo. Mas eles quiseram recolher Jesus na barca,
Mas nesse instante a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é uma continuação do de ontem. Ontem o evangelho terminou dizendo que o povo, depois do milagre, da partilha dos pães, o povo ficou muito admirado e queriam pegar Jesus e fazê-lo rei. E aí o evangelho terminou dizendo que então Jesus se retirou sozinho de novo e foi para o monte. Então Jesus foi para o monte. O que é que ele foi fazer no monte? Ele foi se encontrar com o Pai. Então Jesus foi rezar, certamente foi partilhar com o Pai tudo o que tinha acontecido ali naquele momento, daquela organização, da partilha do pão com a multidão, com os seus discípulos. E é interessante a gente lembrar que Jesus sempre se retira para a montanha, para o monte, quando ele quer ficar sozinho com o Pai. Portanto, Jesus se encontra na montanha, rezando em comunhão com o Pai. E enquanto isso, os discípulos estão no mar. Os discípulos desceram ao mar, diz o Evangelho. Desceram ao mar, estava escuro, ou seja, já era escuro. E Jesus ainda não tinha chegado. Primeiro, eles estão no mar, e a gente já sabe que o mar simboliza sofrimento, caos, agitação, medo e assim por diante. Então eles não estão seguros. E ainda por cima era escuro, Jesus não estava com eles e soprava um vento muito forte. Então, mar agitado. A travessia, a gente sabe que não é nada fácil, né? E aqui aparecem as dificuldades. Jesus está ausente. Ou seja, Jesus não está na barca. Eles estão sozinhos, sem o mestre. E aqui aparecem todas as dificuldades. O Evangelho traz vários detalhes, que diz que os discípulos não estavam tranquilos, eles estavam com muito medo, devido às dificuldades encontradas na caminhada, né? Sobretudo na barca da vida. Então, diante dessa situação caótica, né? Diante dessa situação bem caótica mesmo, chega Jesus andando sobre o mar, sobre as águas agitadas do mar da vida. Aqui chega Jesus. E parece que aqui, quando Jesus aparece, tudo vai se tranquilizando. Mas é bom lembrar que quando Jesus se aproxima, ele diz: sou eu. Quando Deus se encontra lá com Moisés, lá no Êxodo, Deus também se apresenta para Moisés dizendo: sou eu. E aqui Jesus também usa, né, a mesma frase: sou eu. Não tenham medo. Jesus diz para os discípulos, mas ele também diz para nós hoje. Ele diz para mim e ele diz para você: não tenha medo. Não tenham medo. Para o povo da Bíblia, como eu já falei, o mar era o símbolo do mal. Era o símbolo do mal, do abismo. Jesus impede que a barca dos seus discípulos, né, seja tragada pelas ondas agitadas do mar. Aqui Jesus revela sua divindade, dominando e vencendo o mar. Jesus, ele é o dono da situação.
Por isso que quando ele aparece, as águas, os discípulos ficam mais tranquilos. Sobretudo quando eles, né, chegam à margem. Ou seja, eles devem ter respirado profundamente e ter dito, estamos salvos. E muitas vezes também a nossa barca, a barca da nossa vida, né, também fica agitada, né? A nossa vida, às vezes, as ondas ficam bem agitadas. E as ondas, o mar se agita de repente, a gente não espera. De repente a nossa barca fica à deriva, né? Porque é muito rápido, tudo acontece muito rápido. Eu estou bem agora, daqui a pouco acontece alguma coisa que deixa a minha vida super agitada, né? É como o mar se agita e aí vai trazendo uma certa insegurança, né, para a gente, né? Nesse momento é preciso parar, é preciso rezar, é preciso buscar ajuda. É preciso subir a montanha. Quando a nossa barca se encontra à deriva, se encontra agitada demais, né? Quando o mar se encontra agitado e que tudo parece que inseguro, nesse momento é preciso parar, é preciso rezar, é preciso pedir ajuda, sabendo que Jesus não nos abandona nunca. Somos nós que muitas vezes queremos entramos no mar sem Jesus. Aí a coisa fica complicada, porque quando as águas começam a se agitar, quando vêm as ondas, a gente não dá conta, né, de segurar a nossa barca, que é a nossa própria vida. Meu irmão e minha irmã, que a gente possa sempre, nunca permitir que Jesus se ausente da nossa barca. A gente sabe que ele está sempre presente, mas às vezes a gente não percebe, a gente está correndo demais, estamos correndo para lá e para cá, e aí não percebemos que Jesus está ali tão próximo da gente. E quando vem as ondas fortes, aí a nossa tentação é de ter muito medo, e aí a gente se dá conta de que nós não deixamos Jesus, que Jesus foi para um outro lugar e que nós jogamos a nossa barca o contrário, né? Jesus foi para um lado e eu fui para o outro. E aí, na hora que vem as ondas, na hora que o mar se agita, daí eu não dou conta. Aí sim, aí eu vou pedir ajuda, aí eu vou pedir a presença de Jesus. Às vezes a gente anda de boa com o nosso barco para lá e para cá, nem lembra que Jesus existe. Aí quando começa a vir as ondas fortes, que a gente já não dá mais conta, aí sim, aí a gente lembra que nós temos um Deus que não nos abandona, né, em momento nenhum. Somos nós que abandonamos a Deus. Deus nunca abandona um filho, uma filha sua. Meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje seja para a gente dar uma olhadinha na nossa barca, que é a nossa própria vida. Como é que eu estou vivendo, né? Como é que eu estou vivendo? E em que momento eu senti as ondas, eu senti a minha barca ameaçada pelas agitações da vida, né? Do mar. Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, que Ele nos ajuda a refletir sobre o jeito, né, que eu estou vivendo. Como é que eu estou vivendo essa minha vida, que a gente sabe que é muito passageira aqui na Terra, mas que precisa ser vivida com carinho, com ternura, sobretudo acolhendo o outro e a outra, né? E ajudando, né? Sobretudo quando o mar se encontra agitado. Aí sim a gente precisa de ajuda. A gente precisa estender a mão ao outro, à outra, ao nosso Deus e continuar a nossa vida. Problemas sempre teremos, mas se a gente permitir que Jesus sempre ande na nossa barca, com certeza não teremos medo algum. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.